E ele diz algumas coisas a respeito desse espinho na carne. Nós não sabemos muita coisa sobre a que ele se refere, porque o problema todo é como interpretar a palavra carne aqui. Se nós interpretarmos no seu sentido literal, como sendo o tecido que recobre o nosso corpo, então Paulo provavelmente está se referindo a uma aflição física, tipo uma doença, uma deficiência ou alguma coisa que produzisse dor física. Mas o problema é que a palavra carne, sarx no grego, ela é usada não somente para corpo físico, mas ela é usada para se referir à personalidade humana, à existência humana, sem necessariamente a existência física. Então, pode ser uma aflição de natureza espiritual. Certamente não é um pecado de Paulo. Não é porque é dito que é externo, é um mensageiro de Satanás que vem. Então não é que Paulo sofria com uma tentação de riqueza, por exemplo. Alguns acham que pode ter sido. Mas o que quer que tenha sido, não era alguma falha de caráter na vida do apóstolo Paulo. Mas era um sofrimento externo que era causado a ele, vinha de fora e que era causado para ele. O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, que era uma coisa extremamente dolorosa. A palavra que é usada aqui para espinho é uma palavra grega, skalops, que significa também estaca. Ela é usada em alguma literatura da época de Paulo para se referir àquelas estacas ou pedaços de madeira afiados que eram introduzidos nos corpos de condenados para produzir uma morte lenta e agonizante. Era o empalamento. E o instrumento do empalamento eram essas estacas de madeira pontiagudas. E às vezes na literatura elas são referidas exatamente com essa mesma palavra que Paulo está usando aqui. Talvez é mais do que um espinho, porque um espinho causa incômodo, não é? Mas o que Paulo está falando aqui é de algo doloroso. Ninguém ora 3 vezes a Deus para tirar uma felpa, não é? Uma lasca de madeira que entrou embaixo da unha. Ninguém faz isso, né, 3 vezes, insiste com Deus a respeito disso. Portanto, é provável que quando a gente vai ler aqui essa descrição, um espinho na carne, que Paulo, na verdade, está falando de uma estaca que lhe era cravada na carne, provocando uma dor muito intensa, um sofrimento muito intenso. Carne aqui, quer seja no sentido físico ou no sentido da sua existência. Era um sofrimento penetrante, agudo, era algo extremamente doloroso que fazia com que Paulo vivesse debaixo de dor. E isso fazia 14 anos, porque quando ele está falando aqui, ele está falando de uma forma que dá a entender que aquela estaca nunca foi retirada. Fazia 14 anos que ele vinha com isso cravado em si. Então essa é a primeira coisa que a gente sabe, que o que quer que tenha sido era algo extremamente doloroso. A segunda coisa que a gente pode perceber aqui é que era também algo humilhante, que humilhava o apóstolo Paulo, porque ele diz que esse mensageiro de Satanás, já vou falar sobre isso, ele foi mandado para o esbofetear. O bofete que é mencionado aqui não é o murro, né, que você dá direto na cara da pessoa, mas que alguns dão, né, direto na cara da pessoa. Mas é aquele tapa que você dá com as costas da mão. É um tapa de desprezo. Quando se quer humilhar alguém ou desprezar alguém, você bate no rosto com as costas da mão. Então é esse tipo de bofete que Paulo está se referindo aqui, quando ele diz: esse mensageiro de Satanás que me foi dado para me esbofetear. Não é que era um anjo pugilista, não é? Mas era um anjo que vinha desprezar o apóstolo Paulo, humilhá-lo. Era assim que ele se sentia com aquele espinho na carne. Algo extremamente doloroso, algo humilhante que acontecia com ele, que o deixava quebrado, por assim dizer.